hora de vida e saúde, é hora de mais qualidade de vida, é hora de melhorias para você. Eu estou muito feliz porque agora, a partir de hoje, a gente vai passar mais tempo junto. Isso significa novos quadros, mais receitas, muito mais dicas e informações de qualidade para que você realmente faça as mudanças necessárias, para que você realmente transforme o seu estilo de vida, para que você viva em plenitude com tudo que Deus te deu, para falar do amor dele, para viver em amor. No programa de hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos bastante interessantes. Um deles é a prevenção do câncer. Muita coisa dá para ser feita, muita coisa dá para ser implementada no seu estilo de vida para que essa doença fique cada vez mais longe da sua vida. No Vida e Saúde de hoje a gente também vai conversar sobre o novo Guia Alimentar dos Brasileiros, com algumas novidades interessantes que podem sim trazer benefícios para a saúde. E tem também uma conversa muito bacana sobre moderação versus temperança. Você acha que é a mesma coisa? Fique ligado que o Vida e Saúde vai te explicar a diferença. Tem receita por aqui, todos os dias a gente vai ter receita agora. A de hoje é Salada Vida, uma receita bastante interessante. Tudo isso, tudo que o Vida e Saúde faz é feito com muito carinho, é preparado, é pensado, é pesquisado para que você tenha acesso a informações de confiança, informações que podem realmente transformar a sua vida. Agora eu tenho o prazer aqui de receber o Dr. Luiz Fernando Sela, a doutora Daniela Cano. São os nossos amigos. Oi, Teru. Prazer recebê-los. Prazer é Tudo nosso. bem? Doutor Luiz Fernando e a doutora Daniela são médicos do Cevisa, que é a clínica irmã aqui da Clínica Adventista Vida Natural, espaço de vida saudável. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Olha, eu tenho um dado aqui que diz o seguinte: o câncer representa hoje uma ameaça de morte crescente, está ali do lado das doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam. Olha, eu tenho um dado aqui que 8 milhões de novos casos a cada ano. Isso significa um aumento de 40% nos últimos 20 anos, é muita coisa. O que tem levado a isso, doutor? Realmente a gente tem enfrentado um número cada vez maior de casos de câncer. No Brasil, a estatística mostra que 1 em cada 6 brasileiros estão morrendo dessa doença. Uau. E eu acho que em parte se deve também a métodos diagnósticos. A gente tem também diagnosticado um pouquinho mais a doença do que no passado. Certo. Mas o estilo de vida moderno, sim, ele é um fator determinante para o surgimento da doença. O estilo de vida atual, ele é muito corrido, as pessoas andam muito estressadas, as pessoas têm tido uma alimentação muito ruim, comida rápida, comida pobre em nutrientes, muita gordura, muito sal, muito açúcar, uma alimentação muito artificial, muito longe de uma dieta saudável. Também a falta de exercícios, né? O excesso de cigarro, o álcool, todos esses fatores combinados, eles realmente podem fazer com que uma mutação genética aconteça e o câncer apareça. Será que dá pra gente dizer que o câncer é uma doença evitável, doutora? Com certeza. Muitas pessoas hoje, igual o Luiz estava falando, né, comem errado, a gente está num estilo de vida super atarefado, estressado e morando em cidades grandes, né? Só o ar poluído pode causar muitos tipos de câncer. Então, só de você morar numa cidade menor, longe do estresse e com o fator de um ambiente mais saudável, que você está respirando um ar menos poluído, você já pode evitar. E considerando também que, por exemplo, mais de 30% dos cânceres, quase 35%, tem a ver com cigarro, né? Uau, uma estatística alta! Muito alto, 1/3 dos cânceres tem a ver com cigarro. Então, se as pessoas param de fumar, por exemplo, mais de 30% pode ser evitado. Mas muita gente fala assim, mas meu avô teve, meu tio teve, com certeza eu vou ter. E acaba descansando na questão hereditariedade. A doutora Daniela citou aqui o cigarro. Então, quer dizer, uma pessoa que já tem uma predisposição hereditária e ainda fuma, e fumar é um dos hábitos, né? A gente tem que pensar sempre no ar, na respiração, no estilo de vida em geral. Acaba dificultando a mesma coisa. Com certeza. As pessoas colocam muito assim a culpa na genética, né? Mas menos de 10 a 20% tem a ver com o fator genético e até o ambiental.
né? A maior parte do câncer ele é evitável só de mudança de estilo de vida e evitar o cigarro e o álcool, que o álcool é responsável por 12% mais ou menos. Então, cigarro e álcool acabam sendo aí os grandes vilões do câncer. Exatamente. Não podemos esquecer também da alimentação, né? Uma das coisas que aumenta muito o risco de câncer é uma alimentação rica em produtos de origem animal, como as carnes, o leite derivados. As gorduras animais, elas são de natureza saturada e elas são gorduras que aumentam a chance de uma pessoa ter o câncer. Então, além disso, as pessoas hoje comem cada vez menos frutas, verduras, cereais integrais, comem sempre o arroz branco, o pão branco, o açúcar, refrigerantes, comidas prontas, comidas enlatadas, que contém muito sal, muitos preservantes. Quer dizer, está muito longe da produção, do natural, né? Está cada vez mais longe. Exatamente, e a consequência disso é um excesso de peso. O Brasil hoje é um país que tem um problema seríssimo de excesso de peso. Na população adulta, mais de 50% dos brasileiros estão com excesso de peso. É um dado alarmante. E nas crianças isso é mais preocupante ainda. E a gente sabe que o excesso de peso ele tem uma relação com mais de 15 ou 20 tipos diferentes de tumores, né? Então, a combinação de uma má alimentação com falta de atividade física, uma vida estressante, né, o álcool e o cigarro, esse ganho de peso na população, isso é uma causa ativa de tumores. Será que dá pra gente dizer, a gente acaba focando muito na alimentação, porque realmente a alimentação tem um peso muito grande no estilo de vida, né? A gente tem várias frases, né? Faça do alimento o seu remédio, você é o que você come. Realmente a alimentação tem um grande peso, mas os outros fatores também são importantes. Dá para falar um pouquinho sobre, por exemplo, o ar que a gente respira, a qualidade do ar? Então, foi feita uma pesquisa agora recentemente em São Paulo, desde 2006, no Grande ABC, na verdade, em Santo André, onde as indústrias, né, muitas indústrias iam para lá, né, na década de 60, 70, Houve 80. um grande incentivo. Exatamente. E essa pesquisadora começou a verificar que as pessoas que moravam perto dessas indústrias desenvolviam mais câncer de tireoide. E essa pesquisa vem sendo desenvolvida há mais de 6 anos já e está tendo uma relação com uma fuligem que sai do ar poluído, que a gente chama de material particulado. Quanto mais se tem no ar esse material particulado que vem dessa fuligem das indústrias, mais a gente aspira aquilo e maior chance, por exemplo, de ter câncer de tireoide. Olha só, não é nenhum câncer de pulmão, a gente acaba fazendo umas relações que ficam muito engessadas, mas eu acho que a influência do estilo de vida vai muito além. Eu queria que o Dr. Luiz Fernando falasse um pouquinho para a gente sobre o consumo de carne e a relação do câncer. Apesar de muitas pessoas acharem que a carne é um alimento essencial para a saúde, as últimas pesquisas têm mostrado que, além de ser desnecessária, ou seja, você pode viver sem ela, ela ainda é um fator ativo na causa de cânceres, por exemplo, por vários motivos. Um deles eu já falei, são as gorduras saturadas que são presentes na carne. Um outro tipo de causa são os nitritos e nitratos, que são preservantes que são adicionados às carnes, principalmente as carnes processadas, como os embutidos, e isso tem um fator muito forte na causa de cânceres de estômago, por exemplo. Um outro fator também são as toxinas que são geradas, por exemplo, quando se faz um churrasco. Quando uma no processo carne, da queima da carne. No processo da queima, ou mesmo quando você frita, né, um bife, essas altas temperaturas, tanto do fogo como da frigideira, elas geram na carne substâncias que nós chamamos de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. O nome é esquisito, difícil, mas lembre que são substâncias altamente cancerígenas que são formadas no processo da preparação. Então a carne ela pode sim ser um fator causador, não só pelos nutrientes que ela contém, pelo excesso de ferro também, que é um outro fator oxidante que pode causar cânceres, mas também por elementos usados no preparo e no armazenamento e também outros químicos que são formados no momento do assar ou do fritar ou do grelhar. Exatamente. Quando a gente pensa em todos esses fatores que a gente tem comentado aqui, talvez o primeiro impulso seja o desespero. Nossa, eu tô
não tem saída. Mas dá para prevenir, dá para fazer escolhas que realmente fazem diferença. Eu queria que a doutora Daniela falasse um pouquinho como que a gente pode fazer para prevenir o câncer. Então, como o Luiz estava falando, né, o fator alimentar já vai ajudar bastante. Quando você come verduras, frutas, nelas tem substâncias que a gente chama de fitoquímicos antioxidantes, que são anticancerígenos, na verdade, né? Que a oxidação é que acaba causando o câncer. Então, quando você come um antioxidante, você já está prevenindo o câncer. Uma coisa bem importante falar também é o sol. As pessoas não tomam sol hoje com medo de câncer de pele, mas a falta de sol tem causado em mais de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas a falta da vitamina D. E a falta da vitamina D está relacionada com vários tipos de câncer. Pulmão, câncer no cérebro, câncer de ovário, né, de intestino. Quer dizer, a gente saiu de um extremo, né? Antigamente, não Exatamente. não pode, e a gente foi para outro extremo. Ninguém usa mais o sol. Todo mundo está com medo, né, do melanoma, mas as pesquisas mostram que o melanoma não é causado por quando você toma o sol regularmente. Geralmente aquelas pessoas muito brancas e que não tomam sol o ano inteiro e de repente se expõem no janeiro, fevereiro, inadequadamente, fica horas lá. E esse queimão, né, quanto mais você torra, né, você está branquinho, fica lá e torra no sol uma vez por ano, 2 vezes, isso pode predispor mais ao melanoma. Mas não tem nenhuma comprovação que você tomando regularmente você tem maior risco de ter câncer de pele, por exemplo. Então, o sol, a vitamina D é um fator de prevenção. A gente precisa usar o sol a nosso favor. Vários tipos de câncer, inclusive o câncer de pele. Mais alguma coisa de prevenção? Exercício físico também, porque quanto mais você se exercita, melhora o seu sistema imunológico, né? E mais chance você tem de combater umas células que estão lá perdidas do câncer, né? O sistema imunológico vai lá e vai poder resolve. brigar. Exatamente. Doutor Luiz, quer... Eu gostaria só de dizer que a pessoa não deve se preocupar tanto com a sua genética ou com fatores que estão fora do controle dela, mas se concentrar realmente naquilo que ela pode mudar, na sua escolha alimentar, na sua prática de exercícios, no horário de dormir, no ar que ela respira, na água que ela bebe, no sol que ela toma. Então, não ficar um pouco com medo, achando que ela vai ser uma vítima do câncer só porque a família tem, mas focar realmente em hábitos que são possíveis de serem mudados e que vão grandemente influenciar a chance futura de ter a doença. O estresse também é um fator causador de doenças, a gente tem estudado, a gente tem falado aqui no Vida e Saúde. E no câncer ele também pode ter um efeito negativo, é isso? Exatamente, porque ele vai diminuir seu sistema imunológico, seu sistema de defesa. As células não vão reagir de acordo com a necessidade que elas, né, a capacidade que elas teriam de combater. Então, só de você ter uma vida mais simples, as pessoas hoje estão complicando muito, né, querem trabalhar cada vez mais para ter cada vez mais conforto, e a busca insaciável, né, do dinheiro e de status, isso está causando tanto estresse e as pessoas não conseguem depois desfrutar, né, aquele dinheiro e aquele conforto que elas achavam que traria felicidade, essas conquistas, né, que atraindo a falsa felicidade, né? E acabam adoecendo até precocemente. Tá certo. E depois que adoecem, não conseguem comprar a saúde de volta, apesar de todo o dinheiro, de toda a influência, o conhecimento que tenham, né? Hoje é o tempo de mudança, hoje é o tempo de mudar o seu pensamento, porque a gente começa a mudança aqui na cabeça. Você precisa priorizar o que é importante, priorizar o que é realmente, o que vai fazer diferença na sua vida. E você tem o hoje, amanhã a gente não sabe, o que passou não está mais no seu controle, mas hoje você pode escolher diferente. Eu quero agradecer a participação de vocês hoje aqui também no Vida e Saúde, e a gente precisa conversar mais sobre esse assunto. Eu espero contar com vocês aqui também, viu? Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai ter um quadro novo aqui no Vida e Saúde, que é trazer alguns apresentadores, alguns colaboradores da TV Novo Tempo e vamos conhecer um pouquinho dos dotes culinários. Alguns não vão apresentar os dotes culinários, mas vão poder provar comida boa, comida de qualidade, comida saudável. Logo, logo, depois do intervalo. Não sai daí não que a gente já volta.